Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro foi sacudido por uma declaração explosiva na última coletiva de imprensa do técnico Felipe Loureiro, comandante do Vasco da Gama. Em tom firme e provocativo, o treinador não poupou palavras ao se referir ao Palmeiras, adversário do próximo duelo pelo Brasileirão. A fala, carregada de ironia e crítica, causou alvoroço imediato entre torcedores, jornalistas e até membros da comissão técnica do clube paulista. Felipe Loureiro, conhecido por seu temperamento forte e postura combativa, afirmou com todas as letras: o Palmeiras joga no conforto do favoritismo, mas quando sente a pressão de um time valente como o nosso, desmorona. A frase, dita com olhar firme e tom desafiador, foi o estupim de uma onda de reações que atravessou redes sociais, programas esportivos e bastidores do futebol. A fala não passou despercebida pela diretoria do Verdão. Internamente, segundo fontes próximas ao clube paulista, houve desconforto e uma cobrança imediata para que o elenco se blindasse diante da provocação. O técnico Abel Ferreira, que evita se envolver em polêmicas desse tipo, teria orientado seus jogadores a responderem em campo, mas não escondeu a irritação com o que considerou uma tentativa de desestabilização emocional antes do jogo. A repercussão na mídia foi instantânea. Programas esportivos abriram espaço para comentaristas analisarem o impacto da declaração. Alguns viram na fala de Felipe um jogo estratégico, típico de quem tenta tirar o foco do próprio time e transferi-lo ao adversário. Outros, porém, criticaram o técnico vascaíno por fomentar animosidade desnecessária e inflamar uma rivalidade que, até então, não estava acesa. Do lado da torcida vascaína, a fala foi recebida como um sinal de confiança. Muitos exaltaram a postura destemida de Felipe, enxergando nela um reflexo do espírito guerreiro que a equipe vem demonstrando nas últimas rodadas. Já os palmeirenses reagiram com fúria e prometeram transformar o Allianz Parque em um caldeirão de resposta. Dentro do elenco do Vasco, a declaração também teve efeitos imediatos. Alguns jogadores disseram, em off, que o discurso do treinador elevou o nível de cobrança para o duelo contra o atual campeão brasileiro. Há um sentimento de que agora será preciso justificar em campo cada palavra dita na coletiva. A pressão aumentou, e o ambiente, que era de concentração, passou a ser de mobilização total. No Palmeiras, a fala foi vista como combustível. Jogadores como Gustavo Gomes e Rafael Veiga teriam usado o discurso como motivação extra nos treinos. A preparação para o jogo foi intensificada, e o tom das conversas internas subiu. Há quem diga que o time entrará em campo com sangue nos olhos, disposto a dar uma resposta contundente não só com futebol, mas com imposição física e domínio tático. A coletiva de Felipe também levantou o debate sobre o papel das palavras no futebol moderno. Em um esporte onde a comunicação é cada vez mais controlada, discursos inflamados ainda têm o poder de mudar o clima de um confronto. Especialistas em comportamento esportivo afirmam que declarações como a de Felipe Loureiro têm potencial para mexer com a mentalidade dos jogadores, tanto positiva quanto negativamente. Abel Ferreira, em sua última entrevista antes do jogo, evitou alimentar a polêmica, mas deixou um recado sutil: cada um fala o que quer. Nós preferimos mostrar dentro de campo quem somos. A frase, apesar de diplomática, foi interpretada como uma resposta direta à provocação vascaína, demonstrando que o episódio afetou, sim, os bastidores do clube. O clima para o jogo, que já seria tenso por envolver duas camisas pesadas do futebol nacional, tornou-se ainda mais carregado. Ingressos esgotados, segurança reforçada, e uma expectativa gigantesca cercam o encontro. A rivalidade ganhou um novo capítulo, construído não por históricos de confronto, mas por palavras fortes que ecoaram além das quatro linhas. Entre os torcedores, a provocação virou assunto dominante. No Rio, vascaínos comemoram a postura destemida do treinador, enquanto em São Paulo, os alviverdes preparam faixas, músicas e provocações para revidar nas arquibancadas. A atmosfera é de clássico decisivo, mesmo que o calendário diga o contrário. No meio disso tudo, está o futebol.
As comissões técnicas de ambos os clubes sabem que o espetáculo só se sustenta se houver entrega em campo. Qualquer deslize poderá ser interpretado como fraqueza diante da guerra verbal que antecedeu o jogo. A bola, neste caso, carregará um peso simbólico muito além do resultado. Se Felipe Loureiro buscava desestabilizar o adversário, ainda é cedo para saber se terá êxito. Mas uma coisa é certa, ele conseguiu mudar completamente a temperatura da partida. O duelo que antes era apenas mais um jogo importante do Brasileirão, agora se transformou em uma verdadeira batalha de nervos, tática e personalidade. E como em todo grande confronto, será o campo que definirá quem teve razão. A fala do técnico vascaíno ficará registrada como o gatilho de uma tensão rara, capaz de transformar 90 minutos em uma eternidade. O futebol agradece, porque é nesse tipo de ambiente que nascem as histórias mais memoráveis. Agora, cabe aos jogadores assumirem o protagonismo. A torcida já fez sua parte. A imprensa, também. O clima está armado, as provocações lançadas, e os olhos de todo o Brasil estarão voltados para o que acontecerá quando Vasco e Palmeiras finalmente se enfrentarem após uma semana de palavras que ecoaram como promessas de guerra. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O que parecia ser apenas mais uma coletiva de rotina se transformou em um verdadeiro terremoto nos bastidores do futebol nacional. Felipe Loureiro, técnico do Vasco da Gama, não apenas elevou o tom, como colocou um holofote gigante sobre o confronto contra o Palmeiras, incendiando as vésperas do duelo com palavras que fugiram completamente do habitual respeito ao adversário. Ao disparar críticas contundentes ao estilo e à postura do time alviverde, Felipe deixou claro que não teme o favoritismo palmeirense, e mais do que isso, que está disposto a confrontá-lo publicamente. Curiosamente, essa estratégia verbal não é nova no currículo de Felipe. Ainda em sua passagem por outras equipes, ele demonstrava um gosto particular por declarações fortes que desafiam o senso comum do discurso técnico. Alguns analistas acreditam que essa postura serve como uma espécie de escudo para seus jogadores, uma forma de atrair para si a atenção e aliviar a pressão interna. Mas, neste caso específico, o efeito parece ter sido o contrário, criou-se uma expectativa descomunal sobre a atuação do Vasco. Enquanto isso, a diretoria do Palmeiras monitora atentamente a movimentação da imprensa e o reflexo nas redes sociais. Internamente, há um esforço para evitar que o episódio se torne uma distração, mas também se sabe que qualquer resultado negativo diante do Vasco será imediatamente ligado à declaração provocativa. A torcida já deu o tom nas redes, só a vitória interessa, e de preferência com uma atuação de imposição. O staff de Felipe Loureiro, por sua vez, tentou amenizar o clima nos bastidores após a coletiva, afirmando que suas palavras foram tiradas de contexto e que o respeito ao Palmeiras permanece. No entanto, o estrago já estava feito. Cortes da entrevista viralizaram rapidamente, e programas de televisão esportiva dedicaram blocos inteiros à repercussão, fazendo do técnico vascaíno o personagem central da rodada. Do ponto de vista psicológico, especialistas acreditam que o episódio pode alterar significativamente o comportamento em campo. Jogadores, muitas vezes motivados por orgulho e senso de justiça, podem reagir de forma emocional. Isso tanto pode resultar em atuações mais intensas quanto em excessos de faltas, cartões e descontrole emocional. A arbitragem, inclusive, já está sob alerta. Há ainda o aspecto simbólico que essa declaração carrega. Em tempos de discursos cuidadosamente moldados por assessorias de imprensa, ver um treinador rompendo com a neutralidade midiática chama atenção. Pode-se questionar a conveniência da fala, mas é inegável que ela devolve ao futebol um pouco da espontaneidade que tanto cativava o torcedor em décadas passadas. Em São Januário, o clima também mudou. O treino fechado realizado após a entrevista foi marcado por cobranças internas e um tom mais sério do que o habitual. Felipe teria deixado claro que agora não tem volta e que o time precisa entrar em campo com espírito de guerra, usando a desconfiança como combustível para surpreender o Palmeiras. No campo das redes sociais, o impacto foi ainda mais amplificado. Influenciadores, ex-jogadores e jornalistas usaram suas plataformas para comentar a atitude de Felipe.
Alguns consideraram corajosa, outros irresponsável. Mas todos concordaram em uma coisa: o duelo entre Vasco e Palmeiras, antes tratado como mais uma rodada, agora virou o jogo mais esperado do fim de semana. Torcedores palmeirenses prometem uma recepção hostil, mesmo que dentro dos limites legais, ao técnico vascaíno no Allianz Parque. Já os vascaínos organizam caravanas e materiais de apoio para mostrar que estão com seu comandante, custe o que custar. A rivalidade se reinventou em poucos dias, alimentada por frases que ferveram o sangue do torcedor. E como em todo clássico recente ou fabricado, o desfecho pode marcar não só a tabela, mas o emocional das equipes. Uma vitória do Vasco transformará Felipe Loureiro em herói e estrategista. Uma derrota, em alvo de críticas ferozes. O que está em jogo agora não é apenas futebol, é reputação, orgulho e narrativa. E nesse jogo de palavras afiadas, o campo se tornará palco de uma verdadeira batalha. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.